Já criei uma box, já converti ela para Editable Poly, vocês podem fazer a mesma coisa aí também. E vamos descer aqui para um comando, que nós vamos chamar aqui, olha, onde que está ele, onde que ele está. Aqui nós temos uma ferramenta legal chamada Polygon Material IDs. Só que essa ferramenta nós vamos deixar mais para frente. Hoje vamos aprender sobre o Subdivision Surface. Para aparecer essa opção Subdivision Surface, você pode ver que encontrou aqui, você pode também desselecionar essa partezinha aqui, olha, deseleciona ela, ou seja, não deixa nada selecionado aqui, que aquela opção Material ID vai desaparecer, olha, que ficaria aqui no meio, ela não aparece, ela só aparece quando o polígono está selecionado. Como eu desmarquei, aquela opção de material desapareceu. E no lugar dela vai aparecer essa opção Subdivision Surface. Bom, temos aqui algumas opções. Essas opções são as seguintes, vamos passar uma por uma. Está aqui. Olha, temos o Smooth Result, temos essa opção aqui que é o Use Nub Division, temos o Isoline Display, o Showcase. Daqui para frente eu vou explicar depois, né? Vamos explicar isso aqui primeiro. Bom, se eu clicar aqui em Result, no caso Smooth Result, veja que ele não vai fazer nada, correto? Ele não faz exatamente nada. Porém, se eu vier aqui no caso Use NURB Subdivision, o que vai acontecer? Olha, clico nele e olha só o que aconteceu. Ele ficou arredondado. Vocês se lembram, né, na verdade, que isso é bem semelhante ao resultado da aula anterior, não é verdade? Só que aqui, olha, nós temos essa opção que já nos deixa ele dessa forma. Quando eu vier aqui, por exemplo, Isoline Display, veja que ele deixou ele arredondado, só que veja que as linhas estão um pouco mais limpas, correto? Por quê? Porque ele deu uma dobra aqui, olha, no meio do polígono. Mas você pode dizer, ah, mas como que ele dobrou o polígono? Na verdade, existe algumas linhas aqui, só que não aparece. Por quê? Porque esse Isoline Display está habilitado. Se eu vier aqui Isoline Display e desabilitá-lo, veja que essas linhas estão aqui ainda, elas existem. Só que elas só estavam invisíveis. Se eu vier aqui e clicar, e veja só, que ela desaparece. Então, o Isoline Display ele serve para poder deixar a malha, no caso visível, mais limpa. Isso é muito bom. Esse método de divisão aqui é muito usado para jogos, para poder deixar o polígono mais suave, ou coisa assim, entendeu? Você usa esse tipo de operações aqui para poder, então, deixar o objeto mais otimizado. Para que serve esse Showcase? Para poder facilitar essa explicação, vamos clicar de novo lá em cima, só que não em Polygons. Vamos clicar em Vertex. Você clica em Vertex. A gente tem um barulho aqui no fundo aqui, olha, porque está fazendo uma construção aqui do lado. Então, né, como eu não posso parar de gravar para poder esperar a construção terminar, então, infelizmente vai ter esse barulho aí de fundo aí, olha, em algumas aulas. Desculpe aí. Bom, onde que está agora aqui aquela opção com Vertex marcado? Ver se a gente acha. Veja que temos algumas opções aqui, olha, também especiais para Vertex. Só que isso aí a gente vai aprendendo de acordo com as aulas mais futuramente, tá bom? Porque se não for explicar tudo, a gente vai ter mais de 200 aulas e pouca coisa a ser prática. Vamos lá então. Por exemplo, o Isoline Display. Vamos desmarcar o Showcase. E veja só que esse quadrado aqui, olha, em volta desapareceu. Porque o Showcase foi desmarcado. Bom, quando eu marco o Showcase, o que acontece? Olha, veja que ele aparece esse cubo em volta. Esse cubo é a estrutura da nossa box. Agora, para que serve? Ó, vamos desmarcar aqui e vamos tentar pegar esse pontozinho aqui. Olha. Veja que eu não consigo pegar esse ponto. Para poder pegar esse ponto aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Ó, fazer uma seleção um pouco maior. Veja que dessa forma eu consigo selecionar o ponto. Só que ele acabou pegando pontos lá de baixo. Vou usar a tecla Alt para poder desmarcar. E veja que ele então pegou o ponto. Opa, tem outro ponto aqui ainda, olha. E veja que ele pegou o ponto. E olha só onde é que está o pivô. O pivô ficou lá em cima. Ficou aqui em cima. Por que o pivô ficou lá em cima? Por quê? Porque, na verdade, se você marcar o Showcase aqui, olha, veja que ele marcou exatamente o ponto desse retângulozinho aqui em cima. Ou seja, dessa box emaranhada de cor laranja aqui em cima. Por quê? Porque este é o ponto original da box e não esse aqui. Isso aqui é um ponto fictício. Então, olha, veja que ele não marca exatamente nesse ponto aqui, mas aqui em cima. E por que isso acontece? Aqui é onde está o ponto real. Ele não aparece porque o cage está desmarcado. Então, se quiser, por exemplo, marcar esse ponto aqui, olha, eu deveria marcar exatamente, por exemplo, aqui em cima. Mais ou menos aqui assim, olha.
e vejo que ele marcou o ponto. E para poder marcar isso aqui, por exemplo, eu deveria marcar, então, no caso, olha, esse ponto aqui. É a mesma coisa que eu vir aqui em Showcase e marcar esse ponto aqui. Quando eu desmarcar, esse ponto que está marcado, olha, vejo que ele está selecionado. De novo aqui, olha, vou selecionar esse ponto aqui, olha, para poder selecionar esse ponto aqui. Então, venho aqui em cima, marco ele e pronto, olha. E está selecionado. E daí, olha, eu posso mexer tranquilo, da forma como eu quiser, que ele vai, ó. Correto? Então, é para isso que serve o Showcase. Temos uma outra coisa também que nós podemos utilizar. Vamos sair primeiro daqui e deixar na forma só de seleção mesmo. Volta lá no Subdivision. E pronto. Estamos aqui em Subdivision Surface. E temos essas opções aqui, ó, o Display, que é essa areazinha que nós temos. E aqui nós temos Iterations e também temos o Smoothness. E Smoothness serve para quê? Primeiro vamos trabalhar com Iteration. Antes disso aqui, olha, você marcar essa opção aqui, lembre-se que ele cria, quanto mais você colocar isso aqui, olha, ele vai adicionando polígonos ao seu objeto. Veja que está ficando um pouquinho mais redondo. Se eu vier aqui de novo. Então, se eu vier aqui de novo e clicar, veja que ele deixa bem mais arredondado. Se eu vier aqui desmarcar o Isoline Display, você vai ver o que está acontecendo. Olha, ele está acrescentando realmente polígonos. Então, o que acontece? Se você colocar um valor muito grande aqui, então você vai com certeza travar o seu computador. Então, você não vai colocar um valor tão grande. Deixa ele só assim, que já serve. E a outra coisa é o seguinte. Essa opção aqui, ó, o Smoothness. O Smoothness serve para o seguinte. Vamos apertar a tecla F4 para poder tirar isso aí, olha. E vamos diminuir isso aqui. Veja só que tenho aqui uma... Veja que eu tenho uma box assim um pouco meio facetada, né? Bem pouquinho mesmo. Só que o Smoothness, ele serve para você poder deixar ele um pouco mais arredondado. Bom, aqui não vai mostrar muito. Aí, ó, aqui já dá para poder resultar. Se você, ele só consegue... Bom, se você diminuir até o final... Ou melhor, se você diminuir o Smoothness até o 0, você tem um resultado, olha, do que realmente ele faz. Então, se você aumentar um pouco mais, ele arredonda. Se você diminuir, ele deixa a forma normal do Smoothness dele. Então, quanto maior for o Smoothness, aí sim, mais suave vai ficar a malha, que é a superfície da malha. O Smoothness você pode colocar o valor máximo dele, que não influencia muito na renderização. É o Iteration que você tem que tomar cuidado. Mas e você fala o seguinte, ah, mas poxa, e aí, eu não posso colocar mais, não posso trabalhar com essa opção aqui e deixar um pouco mais, com uma qualidade melhor? Você pode deixar o Iteration dele aqui no 1. Porém, na saída dele, que é o Render, você pode vir aqui no Iteration dele, que é o Render dele, e colocar, por exemplo, no 3. Aqui vai ficar nesse formato. Porém, quando você renderizar, você pode apertar a tecla F9 para renderizar. E veja só que ficou bem liso a superfície. Porém, na viewport dele, ele está facetado. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar no 1, que é igual à interação dele, aperto F9, veja que ficou bem facetado, da mesma forma como ficou também no display. Então, se eu vier aqui aumentar, de novo F4, veja que ficou bem arredondado. E o Smoothness também é a mesma coisa. Eu posso deixar o Smoothness, por exemplo, aqui, olha, neste valor aqui 1, mas posso aumentar esse aqui para 1. Ou melhor, deixo isso aqui no valor bem mínimo e deixo isso aqui para 1. Quando eu for renderizar, vai estar do mesmo jeito. Para poder criar o mesmo resultado da viewport, você vai ter que vir aqui e diminuir também para poder, olha, deixar da mesma forma. É para isso que serve então o Smoothness. Vamos aumentar esse aqui, deixar esse aqui na posição normal dele, esse aqui também, porque não influencia muita coisa. O restante então dessas outras opções, que é o Separate By e o Update Options, nós vamos deixar então para a próxima aula. Pessoal, até a próxima aula então. Até mais!